Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinange, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e na aula de hoje nós resolveremos aí 5 questões sobre a parte introdutória do Linux. Se você ainda não assistiu o vídeo, pessoal, eu vou deixar o link aqui no card, e aí você vai lá para a aula teórica e depois você volta aqui para assistir aí essas 5 questões, ok? Tudo isso aí depois da vinheta. Muito bem, então, pessoal. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você está curtindo aí essa série aqui de 5 questões? Você gosta que eu traga essas 5 questões? Você prefere que eu traga aí outras aulas, só que junto com as questões? Como que você prefere? Qual que é o melhor jeito aí para você? Bom, antes da gente começar também, eu gostaria de fazer aquele rápido pedido para que você se inscrevesse aí no canal, se você ainda não é inscrito. Isso ajuda bastante a gente, né? Deixa o like se você estiver gostando da videoaula, compartilha esse vídeo aí com os coleguinhas e também ativa o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro aí dos novos vídeos das atualizações aqui no canal. Muito bem, visto isso, vamos lá para os vídeos e vamos resolver aí essas 5 questões. Bom, então, informática básica, 5 questões de introdução aí ao Linux. Vocês vão ver que apesar de introdução, as questões são um pouquinho difíceis. Então vamos lá. Então, questão de número 1, CESP 2019. O Shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux. O primeiro serve para interpretar os programas, para interpretar os comandos do usuário. E o segundo, para controlar os dispositivos do computador. Bom, pessoal, primeira coisa que nós temos que entender aqui para resolver esta questãozinha, que é aquela famosa divisão aqui do SO, né, do sistema operacional. Então, o sistema operacional ele interage aqui na parte de baixo com o hardware e aqui na parte de cima ele interage com o usuário. Né? Então, o sistema operacional é a ponte entre esses dois caras. Tá? Então, vale ressaltar também que o sistema operacional ele é o software responsável aí pelo controle do hardware. E o sistema operacional ele é dividido em duas partes. Então, nós temos aí o tal do kernel, né? Que é o núcleo aí do sistema operacional que interage aqui tanto com os softwares e com os hardwares, ok? Então, ele já deu aqui uma afirmação, né, que o kernel serve para controlar os dispositivos do computador. A questão está perfeita. E depois aqui na interface gráfica, tá, nós temos aí dois tipos de interface gráfica. Nós temos a interface gráfica normal, né, aquela interface gráfica comum, e nós temos a CLI, que vem aí da abreviação de Command Line Interface. Tá? Nós vamos falar aí numa próxima aula sobre a diferença um pouquinho melhor dessas duas. Mas basicamente, né, aqui é aquela interface gráfica onde você interage aí através com o mouse, né, clica lá nos ícones, e a CLI é aquela interface que você interage aí através de comandos, né, com o teclado, obviamente. Ok? E aí, né, quando nós temos aqui, pessoal, na CLI, nós temos o tal do shell, tá? Conforme nós explicamos aí na aula passada, tá bom? E aí, o shell, ele é, obviamente, o cara que interpreta os comandos do usuário. Então, a nossa questãozinha aí está correta, está perfeita, beleza? Próxima questão, questão de número 2, CESP 2018, acerca do sistema operacional Linux, do gerenciador do Windows Explorer, do Microsoft Excel 2010 e de tudo o que tem na informática, né? Só faltou ele falar isso. Julgue o item subsequente. Há uma diversidade grande de distribuições do Linux. É verdade, há uma diversidade grande, né? Então nós temos aí, depois coloquem no Google, pessoal, árvore genealógica das distribuições do Linux, tá? Vocês vão ver que são diversas, tá? Nós temos aí Debian, nós temos Ubuntu, nós temos Red Hat, Fedora, temos diversas, Gentoo, CentOS, ok? E ele diz, cada uma delas com uma estrutura de diretórios e kernel diferentes, né? Pessoal, nós vimos na aula passada, né, que todas as distribuições elas compartilham o kernel que é chamado de Linux. Tá? Só muda efetivamente a versão ali, né, de uma mais nova para outra mais recente, de uma mais recente para outra mais antiga, tá? Mas basicamente, pessoal, a estrutura de diretórios é a mesma e o kernel é o mesmo, tá? Não muda de uma versão para outra. Tá? O que muda efetivamente ali é a interface gráfica, os programas utilizados, tá? Mas a estrutura de diretórios e o kernel são os mesmos. Tá?
Há algumas distribuições que você pode encontrar a estrutura de diretórios um pouquinho diferente, tá? Como, por exemplo, a distribuição CentOS, ela difere um pouco da distribuição Debian, tá? Na parte ali no quesito de estrutura de diretórios. Mas no geral, pessoal, por exemplo, a estrutura de diretórios do Debian é idêntica à estrutura de diretórios do Ubuntu, tá? Obviamente, até porque o Ubuntu ele é baseado em Debian, né? Portanto, aí o gabarito da nossa questão está errado, beleza? Bom, Bom, pessoal, se você estiver curtindo aí as nossas questões, né? Ou se tiver com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo elas, tá? E, inclusive, né, é um ponto aí para a gente debater, para a gente trazer novas discussões aí, e, obviamente, para te ajudar ali a acertar questões na hora da prova em concursos públicos, beleza? Muito bem, continuando aí, então, questão de número 3. Na utilização vamos já aqui, né? CESP 2018, na utilização de qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, né? O Ubuntu, por exemplo, que foi aquele print que eu trouxe lá na aula passada, aquele print lá era sim de uma distribuição Ubuntu. O aparecimento do caractere, deste caractere aqui, no prompt de comando, significa que o usuário esteja conectado com o super usuário root. Bom, galera, aqui é aquela questão, né, que ou você sabe ou você não sabe, tá? Aqui não tem como enrolar. E ainda é uma questão bem capciosa, né? Apesar da gente ter trabalhado ela na aula passada, lá no nosso vídeo de teoria, é, como o conteúdo está um pouco fresco, fica fácil da gente acertar. Mas pensa depois de você ter feito aí, né, 120, 100 questões, você lembrar ali, né, já está um pouco cansado. Eu classifico essa questão aí como um pouco difícil, tá? Só indo ali mais rapidamente ali ao gabarito. Essa questão ela está errada, tá? Pelo seguinte motivo. Deixa eu explicar ela aqui. Ela trouxe aqui, né? Ela afirmou aqui que o superusuário root possui esse símbolo aqui. Na verdade, esse símbolo, pessoal, o símbolo aí do cifrão, ele é para usuários comuns. O símbolo do superusuário root é a cerquilha, tá bom? Então, por este motivo aí, a nossa questão está errada, beleza? Questão de número 4. O Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais de núcleo monolítico, em que um único processo executa as principais funções. Galera, questão perfeita, tá? Trouxe aí a definição correta do que é um núcleo monolítico, tá? Em que o núcleo monolítico é aquele em que um único processo executa ali as principais funções, né, do sistema operacional, tá? E só para a gente detalhar um pouquinho mais, esse processo no Linux ele é chamado de Bash e no Windows ele é chamado de Explorer.exe, beleza? E aí, dando continuidade para a nossa questão derradeira e para a nossa última questão, que é uma questão bem fácil, bem tranquilo, né? Então vamos lá, CESP 2018. O sistema operacional Linux, embora seja amplamente difundido, está indisponível para a utilização em computadores pessoais, estando seu restrito estando seu uso restrito aos computadores de grandes empresas. Galera, inclusive eu trouxe isso aí lá num dos nossos slides, tá? O Linux, pessoal, ele é um software livre, um software gratuito. E ele está disponível aí tanto para usuários domésticos, né, para computadores pessoais, quanto para grandes empresas, quanto para até servidores, tá? Então, o Linux ele é utilizado aí em todas as partes aí do mercado, tá bom? Então, por isso, a questão aí está errada, beleza? Então, só para a gente assinalar aí, gabarito errado. Muito bem, então, pessoal, agradeço aí mais uma vez a presença de todos vocês. Desejo bons estudos aí. Deixo aqui alguns vídeos para que você possa assistir e maratonar as nossas aulas. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Obrigado.